Olá, queridos irmãos, uma boa noite a todos, boa noite aos que estão conosco presencialmente, àqueles que estão nos acompanhando na plataforma do Facebook, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro da noite de hoje. Nós gostaríamos de, antes de iniciar nesses minutinhos que ainda faltam, estarmos aqui conversando brevemente com os irmãos a respeito das atividades que acontecem na nossa casa. Então, nós temos nas segundas-feiras, às 16 horas, o encontro com Jesus, aqui presencialmente na nossa casa. Nas terças-feiras, às 20 horas, nós temos exposição doutrinária, temos o atendimento fraterno, temos o trabalho do passe. Então, aqueles que desejarem podem chegar um pouco mais cedo, já terá alguém aqui para atender, né? Até porque o atendimento fraterno começa mais cedo. Nas quartas-feiras temos o trabalho de preces e irradiações, com atendimento também aqui presencialmente, né? Às 19 horas inicia a prece e irradiação, mas também o atendimento se inicia mais cedo, podem vir mais cedo aqueles que necessitarem de atendimento fraterno. Nas quintas-feiras, às 16 horas, também temos trabalho de exposição doutrinária com palestra, tem atendimento fraterno, tem o passe, todo o atendimento na quinta-feira e depois, às 21 horas, temos o trabalho do Evangelho no Lar, realizado de forma virtual pela plataforma do Meet Google. Então é só fazer contato com a Aline e ela inclui o nome e o telefone de cada um no grupo de WhatsApp e participa-se virtualmente do Evangelho no Lar com o grupo aqui da Sociedade Espírita. É um encontro muito importante. Também convidamos a todos, um convite muito especial para os sábados à tarde, das 15 horas até as 16h30, temos o trabalho de evangelização na casa. As nossas crianças, os nossos jovens precisam deste encontro com Jesus. Nós buscamos, nós procuramos por nós mesmos, mas as nossas crianças e os nossos jovens precisam ser encaminhados por nós e precisam muito, muito desse encontro com Jesus. Terão aqui os evangelizadores que estarão trazendo uma mensagem de Jesus. Também tem o trabalho do passe, não é, Regina? Sim. O trabalho do passe. Então estarão essas crianças e jovens recebendo aqui excelentes sementes para a vida de cada um deles. Então, tragam seus pequenos, tragam seus jovens. No sábado, às 15 horas, inicia o trabalho. E todos os sábados, às 19h30, estamos aqui também reunidos para uma exposição que acontece de forma dialogada. Então, a exposição de hoje, ela é construída por todos nós, pelos presentes e pelos que estão nos acompanhando na plataforma. Vamos dando as nossas opiniões, fazendo os nossos questionamentos, fazendo as nossas perguntas, participando nessa tarefa, né? Construindo ela juntos. Dito isso, estamos no nosso horário, convidamos a todos então para nos conectarmos com o nosso Criador, com o nosso amoroso Pai, esse Pai de bênçãos, de luz, que conhece a cada um de nós mais do que nós mesmos. Afinal, Ele é o nosso Criador, sabe das nossas necessidades, conhece as dificuldades de cada um de nós, conhece o nosso merecimento, conhece todas as questões que nesta vida e em outras precisem ser resolvidas por nós. Então, entregamo-nos, Senhor, em suas mãos, sem nada pedir, agradecendo apenas, agradecendo pela vossa proteção, pelo vosso amparo, pela forma com que o Senhor nos conduz
ao longo da nossa vida. E agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos para refletirmos à luz dessa doutrina de amor que o Senhor enviou através do nosso codificador. E assim, pedimos permissão para iniciarmos o nosso trabalho da noite de hoje. E hoje quem estará nos conduzindo será a nossa irmã Jane, que vai nos indagar por que não devemos nos vingar. Com a palavra, Jane. Bom trabalho, Jane. Obrigada, Rejane. Boa noite a todos os amigos que se encontram aqui na nossa casa. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Como a Rejane já adiantou, e acredito que a maioria já conhece, né, a dinâmica desse trabalho, esta é uma reunião dialogada, que ela só acontece com a participação do público, né, porque eu não tenho um tema preparado, então se dependerem de mim, o trabalho não acontece. São vocês que fazem esse trabalho acontecer. A passagem do Evangelho que irá nos conduzir hoje é o capítulo 12, o item 9, a vingança. Eu vou fazer uma pequena introdução e em seguida nós já iremos conversar. A vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade. No começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quando tem por companheiros assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. E aí, esse capítulo continua ainda, é um item um pouquinho mais extenso. Convido a todos que se interessem que possam ler, né, esta reflexão sobre a vingança. Mas, como eu disse no começo, essa é uma reunião dialogada. E a pergunta de hoje é: por que não devemos nos vingar? Então, já estamos começando esse nosso diálogo partindo do pressuposto, né, que já temos esse entendimento, que não devemos nos vingar. Isso a gente já tem claro e já entendeu, né? Não devemos nos vingar. Agora, a pergunta é: por quê? Por que não devemos nos vingar? Alguém gostaria de colaborar? Aqui da nossa plateia ou aqui do Facebook? Luiz, chegar aqui para a gente ouvir melhor. Por que não devemos nos vingar, Luiz? Tem dois efeitos a vingança, um físico e um espiritual. O físico nos causa desequilíbrios nos nossos corpos de manifestação. A doença aparece, a dor nos consome. E a parte moral, né, a gente está na imortalidade. A gente vai desencarnar e vai lidar com aqueles que a gente se vingou. Então, os desafetos vão aparecer de forma mais presentes na imortalidade. Não é porque nós desencarnamos que deixam de ser desafetos, é isso? Isso mesmo. Então tá. Então, o Luiz nos traz aqui duas questões. É que nós não devemos nos vingar pelas questões físicas, porque nós adoecemos
quando a gente tem desejo de vingança, quando eu desejo me vingar de alguém, quem é o primeiro a ser atingido? Eu. Quando eu desejo me vingar de alguém, a primeira a ser atingida sou eu. Já vou adoecer. Vai causar distúrbios orgânicos, não é mesmo? E a outra que o Luiz nos disse são as questões espirituais, né? Eu não deixo de ter inimigos porque eu desencarnei, eles continuam. E esse sentimento de vingança, é isso, vai me acompanhar após a morte. Temos na plataforma aqui do Facebook, apareceu para mim aqui já um comentário, posso ler, que eu estou enxergando, do Paulo. O Paulo nos diz aqui do Facebook, ó, no meu entender, o uso da vingança denota alguém em desequilíbrio emocional e racional. Muito interessante esse ponto de vista do Paulo, né? Desequilíbrio emocional e racional. Porque se eu estou em equilíbrio e aconteceu uma situação, eu fui prejudicada, ou uma situação de calúnio, eu não vou procurar vingança, né? Eu vou procurar resolver de outra forma, não é mesmo? Né? Não através da vingança. Eu vou procurar entender, vou procurar resolver essa questão de outro jeito, né? Então, desequilíbrio, exatamente. Tem mais alguma aí, Rejane? Eu não sei o que está acontecendo. Tá, eu vou ler aqui que está aparecendo para mim, eu estou conseguindo visualizar bem. Tá, aqui diz assim, ó. A Carlúcia Mendes. Não devemos nos vingar por vários motivos, dentre eles porque ninguém é injustiçado. Muito interessante essa manifestação da Carlúcia, né? Ninguém é injustiçado. O que será que quer dizer isso? Ninguém é injustiçado. Como assim? Não existem injustiçados, então? Porque não existem inocentes, né? A Beth nos diz que não existem injustiçados porque não existem inocentes. Por que, Beth, que não existem inocentes? Todos nós somos falíveis, já causamos algum tipo de dor, de aflição em outras pessoas, em outras encarnações, ou mesmo nessas. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso. E nós voltamos justamente para aparar arestas com esses desafetos, né? Aos quais a gente praticou alguma coisa que não foi boa, né? Alguma coisa que a gente tenha feito de ruim para essas pessoas. Então, todos nós temos culpa no cartório, de alguma forma. Ou nessa encarnação, ou nas anteriores. Mas inocentes não somos. Então, não sei se todos ouviram aqui, a Beth diz que não existem inocentes porque todos nós temos dívidas que trazemos de existências passadas. Se não é desta existência aqui, com certeza de alguma vivência anterior, né? Temos dívidas a resgatar. Será que é isso que a Carlúcia queria dizer? O que a Carlúcia nos... Ah, sim, não, sim, ela sim. não respondeu. Sim, será sim. Que é isso que ela Acredito queria dizer? que sim, né? Acredito que era essa a manifestação da Carlúcia. Tem mais aí? Tem. Elisaura Kim Araújo nos diz: eu penso que não devemos nos vingar porque não nos lembramos de nossa vida pretérita. Não sabemos o que fizemos aos nossos inimigos. Talvez eles estão devolvendo aquilo que fizemos a eles em outras vidas. Também, né, bem interessante essa posição da Elisaura. Nós não conhecemos as nossas vidas passadas. Então, muitas vezes, aquele que está nos fazendo mal aqui, que está nos prejudicando, nós não sabemos se em uma vida anterior não fomos nós, não é verdade, que prejudicamos ele? Muito interessante. Paulo? Significa dizer que com essa afirmação aí da Elisaura, se nós não formos mais racionais e aplicadores da justiça divina em nós, esse círculo não se interromperá, porque uma vingança suscita outra. Então, haverá alguém que ofereça outra face, conforme ensinou Jesus. Então, é preciso quebrar esse círculo, é isso? Preciso quebrar, né? Porque se um me faz o mal e eu me vingo, e aí eu prejudico ele e ele se vinga, e aí a gente fica girando isso por encarnações e encarnações vindo nessa situação. Então, quem já tem o conhecimento aqui precisa quebrar. É isso? E como é que a gente quebra isso? Amando, perdoando. Amando, perdoando, compreendendo, não se achando injustiçado. Não se achando injustiçado. Por que a gente se acha injustiçado?
Orgulho ferido. Orgulho ferido, a Grátia nos diz, não é verdade? Me sinto injustiçado porque sou ferida no meu orgulho, Luiz. Também a gente enxerga só um fragmento, né? A gente está nesta encarnação. A gente está enxergando só a encarnação. Mas, na verdade, a gente está na imortalidade. Claro. Né? Então, vivemos já milhares de encarnações e nesses milhares de encarnações a gente não foi Coisa boa, né? Coisa boa, né? Então, assim, sempre algum desvio a gente cometeu na lei de Deus. E né, na imortalidade essas relações vão aparecer, embora a gente não queira. Né? Não fica um só centavinho sem pagar na lei de Deus. Sem reparar. Sem reparar. O Luiz diz que a gente enxerga só um fragmento, né? Porque nós aqui, eu, Jane, né? Eu não sou Jane. Eu estou Jane hoje. Eu sou um espírito, né? O meu espírito hoje está habitando um corpo. Mas isto, que nem o Luiz nos disse, é só um fragmento de todas as encarnações. Então, se acontece uma situação agora que me incomoda, não é, Luiz? E eu fico incomodada com isso, eu estou enxergando só um pedacinho. Eu não estou enxergando todo, né? É que nem eu pegar todo o meu corpo e enxergar só a unha, né? Estou enxergando só a unhazinha, não estou enxergando todo. Não é verdade? E diante disso, eu não devo procurar me vingar, porque eu desconheço, não é? Todo o resto. Rejane. Eu gostaria de comentar em cima do comentário do Luiz, né? Que dentro da família, trazer esse tema para a família, né? Que às vezes a gente tem relações familiares doentes, e dentro daquele processo familiar tem aquele sentimento, parece que de vingança. Então é o filho que está sempre contra o pai, é a mãe que está sempre contra o filho, parece que eles são oponentes o tempo inteiro durante a vida. Então, vivendo essa vingança, entre aspas, num momento do qual deveria estar desenvolvendo, como disse o Paulo, o amor, o perdão e tentar zerar essas questões do passado. Por isso que eles vieram em família, né? Claro. Para tentar zerar essas questões do passado. E às vezes passa uma vida inteira trabalhando assim como oponentes ali, né? Um se opondo ao outro. É muito esse ponto de vista da Rejane, né? Que ela diz que na família, às vezes, essas relações começam dentro da família, né? O pai faz uma coisa, o filho faz outra, meio que para se vingar, para rebater, aí o pai faz, e aí fica esse círculo e não quebra, né? Dentro da família, como é que quebra, né? A gente falou aqui do amor, mas às vezes são histórias difíceis de vidas passadas, que é difícil tu exercitar o amor, né? Tu até tenta. E como é que faz aí? Às vezes a gente precisa de recursos de fora para ajudar, não é mesmo? Quais os recursos de fora que a gente pode contar para nos ajudar? O que a gente está fazendo aqui hoje? Conhecimento. Né? O conhecimento das leis. Conhecimento das leis divinas. Onde que a gente busca se a gente está meio esquecido das leis divinas? Como é que a gente pode buscar? Tem várias formas, né? Tem os estudos. Os estudos, tem né? O Evangelho. Tem a prece. A Casa Espírita nos oferece inúmeras possibilidades, não é mesmo? A gente tem atendimento fraterno, né? Que a gente pode procurar conversar com alguém, relatar aquela situação difícil que está vivendo na família, né? Procurar ajuda, porque às vezes está bem fácil a solução e a gente não consegue enxergar. E quando uma pessoa de fora conversa e nos oferece, né, um conselho, uma alternativa, né? Então, os estudos, a evangelização das crianças e dos jovens, às vezes a ajuda de um profissional, né? Às vezes é necessário de um psicólogo, né? Porque às vezes a família está tão adoecida que sozinhos não conseguem resolver. Não é? Encontro da família, a Grátia nos fala. Temos aqui na casa, Encontro das Famílias. Sábado, às 15 horas, tem o Encontro da Família. Então, todo sábado, às 3 da tarde, a gente tem Encontro da Família aqui. Que as crianças são acolhidas, né, para trabalhar de acordo com a sua faixa etária. E a família também é atendida. Sim, porque normalmente pais, a gente encarna na própria família, né? Claro. Então, assim, a gente tem que falar em quebrar o ciclo. Né? Então, assim, a gente tem que evangelizar os filhos para que a gente possa pegar lá na frente uma condição melhor. Claro. Para quando a gente voltar, encontrar uma família mais harmoniosa. Rejane. A
Carlúcia confirma que era exatamente Aquilo que ela queria dizer. Tá. E a Elisaura diz que o perdão é o melhor remédio. Perdão. Uhum. Tem mais? De novo, a Carlúcia, continuando a frase acima, não é minha, é de Haroldo Dutra Dias, ela diz. Tá, o perdão é o melhor remédio. Sim, a Elisaura concorda com o Luiz e a Juliana Estevão nos diz que no momento de cólera o ser humano age sem pensar, se vinga e pode perder toda uma reencarnação. Uhum. Interessante, Paulo. Não podemos esquecer também que para nós quebrarmos essa sequência de vinganças ou de alterações de uns contra os outros, a espiritualização. Quando nós nos espiritualizamos e nos entendemos um espírito imortal, todas as experiências que estamos tendo é para a nossa evolução espiritual. Não é para que eu venha brigar contigo ou tu brigar comigo. É para que nós cresçamos. E aquele que estiver mais espiritualizado cresce mais. Interessante, né? Então, Paulo nos traz aqui o argumento da espiritualização. Precisamos, né? Não nos vingamos porque precisamos nos espiritualizar, né? Como é que a gente vai evoluir? Não é só através disso, só se espiritualizando, né? Muito interessante. Só queria voltar aqui um pouquinho já te passo, Regina. Queria voltar um pouquinho no comentário da Juliana Estevão, que ela diz assim, ó: no momento de cólera, o ser humano age sem pensar, se vinga e pode perder toda uma reencarnação, literalmente, às vezes, num acesso de raiva e de ódio, a pessoa pode vir a desencarnar, né? Já tivemos relatos na casa espírita. Sim, sim. Ou dizem o outro, é verdade, ou um ou outro, né? Porque às vezes a pessoa tá com tanta raiva, ela sente tanto ódio, que num acesso de cólera dá toda uma descarga, né, de adrenalina e hormônios que a pessoa pode infartar. É comum, não é raro acontecer isso. Ela fica tomada, então assim, ó, literalmente é como se tivesse perde um curto-circuito. Então isso que a Juliana disse aqui, realmente, além de perder assim de forma simbólica, digamos, né, não está aproveitando a oportunidade, pode perder de forma literal, né, pode antecipar o seu prazo, né? A pessoa veio aqui com prazo para viver 80 anos e por imprudência e inconsequência acaba antecipando esse prazo. Regina. Para ter esse entendimento que foi falado, a gente tem que se autoconhecer. Tem que descobrir aquele sentimento. Por que eu estou tendo raiva? Por que eu quero me vingar? Então, a gente não pode acumular dívidas. Temos que pagar os nossos boletos, né? Para quando nós desencarnarmos, nós levarmos, se não puder levar uma mala cheia, mas levar alguma coisa para nos melhorarmos. Nós não podemos ficar nesta encarnação como viemos. Chegamos aqui e vamos ficar assim. Não podemos estacionar, né? Nós temos que nos melhorar. Então, como foi falado, os estudos, né? Então, a gente nos conhecermos. Né? Beth? Eu acho que a gente tem, a partir do momento que a gente enxerga uma encarnação como uma oportunidade, a gente aproveita melhor. Só que para isso a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós não viemos a passeio, nós viemos aqui com um propósito. Deus nos mandou com um propósito, como uma oportunidade. E eu vejo muito que é para parar essas arestas dos nossos desafetos passados. Então, quando Deus nos dá essa oportunidade, a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar, entender por que eu sinto aquilo que não deve, se não é dessa vida, dessa encarnação, dessa existência, possivelmente é de uma outra, e tentar olhar para a criatura com mais amor. E aí a gente vai dissipando a raiva. Eu acredito que seja assim. Foi o que o Paulo nos falou, né? Do amor, né? Quando eu começo a exercitar o amor, quanto mais eu exercito, mais amor eu tenho. E menos raiva eu tenho. Não é mesmo? É um exercício. Luiz? Na verdade, Jesus tem um ensinamento que é um dos melhores, né? Olhai, vigiai e orai, né? Olhai o quê? O que ligou aquela pessoa a fazer aquilo? Quando a gente começa a enxergar deste ângulo, a gente já começa a ter um olhar diferente para aquilo, um olhar sem julgar, né?
Vigiai os pensamentos, porque normalmente a gente sempre aciona mecanismos automáticos, né? E aí vigiai esses pensamentos automáticos. E orai significa, eu vou orar por essa pessoa. Então, assim, a gente já está fazendo uma etapa das melhores, né? Quando a gente fala olhai, vigiai e orai, né? Assim, a gente faz uma leitura do cenário que a gente está vivendo e vê como a gente vai atuar naquele cenário ali, né? É isso que o Luiz disse, assim, é um grande passo já para a gente exercitar o amor que o Paulo falou, o perdão, né, e o não desejo de vingança, orar, né. Então, mesmo quando está uma situação muito difícil, né, que a gente está com muita raiva, né, tentar se harmonizar, se acalmar, deixar esta raiva baixar e orar por aquela pessoa, né, que nos prejudicou, que nos fez o mal, né? Pedir ao Pai forças, coragem, para que a gente tente entender por que ela agiu daquela forma, né? Pedir perdão a ela se nós a magoamos ou a ferimos nesta ou em outra existência, porque às vezes não foi aqui, e aí a gente se sente injustiçado, mas ele fez isso para mim, que absurdo, eu não fiz nada para ele. Sim, não fiz nada para ele aqui, mas eu desconheço lá atrás, né? Então, pedir perdão se lá atrás eu fiz, né? Já é um começo, né? Para exercitar e para eliminar esse desejo de vingança. Tem mais A comentários? Elisaura Araújo, comentando ainda a respeito daquela questão lá anterior, ela sugere lá o atendimento fraterno, a evangelização, a prece e, em casos graves, a psicanálise. Muito bem. Tem mais comentários? Pessoal aqui da casa, alguém gostaria de contribuir? Por que nós não devemos nos vingar? Vou ler um trechinho do Evangelho aqui, então, enquanto não aparece o comentário. Diz assim, ó. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Então, a vingança é um costume selvagem, né? O olho por olho, dente por dente. Aquelas tribos, antigamente, que uma tribo invadia, matava alguém da tribo, saía toda a tribo, ia lá e matava o outro, e aí o outro vinha e matava. Hoje acontece isso. Hoje acontece isso. Como é que acontece isso hoje? Coloca a tua opinião numa rede social. Coloca lá assim, ó, eu gosto de suco de laranja. O outro vai dizer, mas que absurdo tu gostar de suco de laranja. Tu tem que gostar de suco de maracujá. Isso é um absurdo. Não é assim que acontece hoje nas redes sociais? E aí tu fica com muita raiva e tu diz, tu pega esse teu suco de maracujá e não sei o quê. E aí começa toda uma briga. Toda uma briga. Por quê? Porque a gente não respeita o modo de pensar do outro. O outro quer gostar de suco de laranja? Maravilha, que bom. Gosta. Eu gosto do de maracujá e tá tudo certo. Mas a gente quer que o outro pense igual a gente. Isso não é um duelo? E tentar um domínio também, né? Tentar um domínio, né? Tentar dominar. Porque como eu gosto de suco de laranja, o meu orgulho, a minha vaidade quer que todo mundo goste de suco de laranja, não é mesmo? Né? Então, isso é um costume bárbaro que diz aqui, né? Todo espírita que hoje ainda pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, minha gente, assim, ó, já que ninguém está comentando, eu vou falar, não é um objetivo, tá? Além de tudo isso que a gente falou, de todos esses comentários que fizeram aqui no Facebook, de todos os comentários que fizeram aqui na casa, tem um motivo muito sério para a gente procurar não se vingar. Por quê? Porque, como nós dissemos aqui, não somos inocentes, não estamos aqui por acaso. E eu, um dia, vou precisar de perdão para as minhas faltas. Não tenham dúvida disso. Eu vou precisar de perdão. Então, se eu vou precisar de perdão, quem sou eu para não perdoar e para querer me vingar? Que pessoa, que ser de luz que eu sou? Não sou isso, né? Por favor.
Eu sou uma pessoa cheia de falhas e cheia de imperfeições. E eu preciso de perdão para essas minhas falhas e para essas minhas imperfeições, né? E eu não tenho direito de me vingar, né? Tem a passagem do Evangelho que a gente nunca pode esquecer da mulher adúltera, né? Que trouxeram a mulher para Jesus para ela ser apedrejada, conforme diziam os costumes da época, né? Como ela foi pega em adultério, segundo eles, ela teria que ser apedrejada. E Jesus disse: tudo bem, vamos cumprir a lei, vamos apedrejar ela, né? Não disse com essas palavras, mas o primeiro aí que está livre de pecados atira a primeira pedra. E aí jogou a pedra no chão e foi embora. O outro jogou a pedra no chão e foi embora. E assim todos foram indo embora. Começando pelos mais velhos, né? Largados mesmo. Exatamente. Começando pelos mais velhos. Porque quanto mais velhos, mais pecados tinham, né? E aí foram largando as pedras e foram embora. E Jesus disse: cadê aqueles que te condenaram? Eu não sei. Ele disse: então, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, se Jesus disse isto, Jesus, que foi o espírito mais evoluído que pisou no planeta até hoje, se ele não condenou, quem somos nós? Quem somos nós? Que habilitação nós temos para querer apedrejar, julgar e se vingar diante de tantas imperfeições que nós temos? Porque se não tivéssemos imperfeições, não estaríamos aqui. A gente estaria encarnado em um planeta mais evoluído, não é verdade? Se estamos aqui é porque somos imperfeitos. Acho que tem um comentáriozinho aqui para encerrar, né? Sim, a Juliana Estevam diz, como diz o Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como querermos sermos perdoados se não perdoamos. Exatamente. Jesus nos ensinou isso, então, através da oração do Pai Nosso, né? Perdoar para sermos perdoados. E amar os nossos inimigos. Amar os nossos E inimigos. quando a gente não consegue amar, pelo menos não desejamos. Exatamente, né? Orar por eles já é um primeiro passo muito importante. Outra coisa que a gente comete muitos vinganças, às vezes não é, eu não cometo vinganças no meu inimigo. A gente não comete fisicamente, mas no pensamento, Sim. a gente comete horrores. A gente comete horrores, porque a gente diz assim, ó, tudo bem, eu não vou me vingar, mas que ele vai colher isso que ele tá fazendo, ele vai colher. Isso não é um desejo de vingança, gente, não é? Olha a lei de olha, eu não vou fazer nada, mas olha a lei de retorno. Olha a lei de retorno. Vai chegar lá na frente, ele vai ter isso aí de volta. Gente, isso é vingança. Isso é desejo de vingança. A gente conseguir, ao invés do pensamento fazer o pensamento, a vingança através do pensamento, transferir em prece. Claro, muito bem. Prece. Acalmar o nosso coração e fazer prece. E procurar entender, né? Quando eu procuro entender o que será que ele está passando, por que ele fez isso, por que ele agiu desta forma, que situação é essa que ele está passando, né? Passa o desejo de vingança. Exato, passa o desejo de vingança. Meus amigos, está chegando a nossa hora. Muito obrigada pela colaboração de todos que estão aqui na nossa sede. Muito obrigada por todos que nos acompanharam aqui pelo Facebook. Tenham todos uma boa noite. E eu vou devolver a palavra para a Rejane agora, que irá nos conduzir no final do nosso trabalho, na prece e na irradiação. Obrigada, Jane. Vamos então refletir, né, a respeito desses sentimentos que, por mais que a gente não queira, por vezes, pelas nossas imperfeições, nós cultivamos dentro de nós. Vamos então, nesse momento, reunirmos-nos em prece, em oração, em benefício dos nossos irmãos suicidas. Certamente, todos nós conhecemos alguém que dessas preces necessitem. Alguém que partiu por suicídio, alguém que está vivendo um processo grave de desilusão diante da vida, de alguma doença psicológica. Então vamos mentalizar essas pessoas com todo o nosso amor, tanto aqueles que já partiram, quanto aqueles que aqui estão
sem saberem lidar com seus sofrimentos. E por eles rogamos, Senhor. Pedimos, Deus nosso Pai, a assistência e a luz para cada um desses nossos irmãos que, desencantados, desesperados, tantos outros, sofridos, tristes, desiludidos da vida, do mundo, das pessoas, sem perceber nenhuma perspectiva de futuro, por desconhecerem o futuro, por desconhecerem a imortalidade da alma, por não terem conhecimentos maiores de si mesmos. Enfim, Senhor nosso Deus, são inúmeros os motivos que neste momento locais na espiritualidade estão cheios dos nossos irmãos suicidas. Por isso nós rogamos neste momento a cada uma dessas falanges radiosas de bons espíritos que atuam nesses locais. Rogamos a Virgem Santíssima, essa mãe amorosa e boa que através de seus socorristas desempenha o trabalho precioso, iluminado, de resgates, de socorro, de despertar nessas almas sofridas. Que a vossa luz bendita, Maria Santíssima, envolva esses nossos irmãos sofredores, alcance a cada um deles como um bálsamo salutar, como uma oportunidade bendita de redenção e de refazimento. Que a vossa bendita luz traga a claridade mais pura e mais verdadeira a essas almas necessitadas. Mas também gostaríamos de rogar para aqueles que ainda se encontram encarnados e que Deus permita permaneçam o tanto quanto está determinado nos seus projetos reencarnatórios. Que todos esses nossos irmãos que estiverem neste momento com ideias suicidas, alimentando dentro deles o desejo de desistirem da vida, que esses irmãos encontrem, Senhor nosso bondoso Pai, a vossa bendita, sagrada e sublime luz para guiar os seus passos. Que encontrem dentro deles próprios o sentido da sua existência, porque não devemos buscar o sentido de nossas vidas na parte de fora do nosso ser. O sentido das nossas vidas, Deus, está em recebê-lo dentro de nós, em senti-lo dentro do nosso ser. Por isso, Senhor, neste momento bendito, que essas almas encarnadas recebam dentro delas um despertar, o desejo de viver a vontade sublime da existência. Que toda tristeza, toda angústia, todo desânimo afaste-se de cada uma delas e elas sintam a vida pulsando dentro de si, porque o Senhor, Pai, é conosco, porque Maria Santíssima está sempre a postos para socorrer-nos
especialmente os espíritos que sofrem. Que a vossa bendita luz socorra, ampare, resgate e ilumine a todos os nossos irmãos necessitados. Que assim seja. E agora então, vamos convidando os nossos irmãos aplicadores de passe para posicionarem-se e aqueles nossos irmãos que estão nos acompanhando de forma virtual, da mesma forma, estejam conectados com a espiritualidade de amor, a qual nós rogamos neste instante, para que o passe possa se fazer, para que essa transmissão de energias salutares, essa transmissão fluídica vinda do alto alcance-nos a todos, trazendo-nos a agradável sensação de bem-estar, que nossos corpos físicos recebam a assistência, nosso sistema imunológico possa ser ativado, nossos órgãos vitais estimulados, nossa corrente sanguínea, nossos ossos, nossos músculos, nosso cérebro, todo o nosso aparelho físico esteja recebendo neste instante fluidos magnéticos que nos revitalizem, mas que também nosso corpo espiritual esteja sendo impregnado desses fluidos benditos, curadores, desses fluidos de amor do nosso Pai, que nossa alma receba a luz, que estejamos todos mergulhados neste instante destas energias salutares e boas, que possamos respirar o amor de Deus para dentro do nosso ser e que possamos sentir essas bênçãos divinas, fortalecendo-nos a todos, envolvendo-nos a cada um de nós. Que essa misericórdia, que esse benefício bendito permaneça conosco e que também as águas sejam magnetizadas, recebam componentes medicamentosos espirituais, dos quais cada um esteja necessitando. E assim, com muita gratidão nos nossos corações, rogamos permissão para encerrarmos o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. Nos encontraremos novamente amanhã no nosso momento diário de orações, às 9 horas da manhã. Um excelente final de semana para todos. Fiquem com Deus e até amanhã.